pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Era uma vez uma princesa que fugiu para se casar com o príncipe do reino vizinho. E os dois uniram seus domínios para dar início a uma era de prosperidade. Parece um conto de fadas, mas é real. O casamento de Isabel de Castela e de Fernando de Aragão criou as bases para a existência da Espanha, como a gente conhece hoje. Não só eles começaram a unir os dois países, como eles expulsaram os mouros do último reino muçulmano da Península Ibérica e ainda financiaram a viagem que colocou o continente americano no mapa. E é a história deles que eu vou contar hoje para vocês. Mas antes de falar a respeito deles, é preciso explicar o contexto que tornou esse casamento importante. Os dois nasceram nos últimos anos da Idade Média, pouco antes da queda de Constantinopla, que é considerada o início da Idade Moderna. Tem um episódio aqui no canal sobre isso. Essa foi uma época de grandes transformações políticas, econômicas e intelectuais na Europa, na qual a estrutura feudal da Idade Média foi se transformando aos poucos nos estados modernos, com um governo centralizado. Mas esse processo ainda estava bem no começo na maioria dos países e nem tinha começado nos territórios que hoje formam a Espanha. A região onde hoje fica esse país, na época, era formada por 4 reinos, 3 cristãos e um muçulmano. O maior dos reinos cristãos era Castela, que ocupava todo o oeste e centro da atual Espanha. Depois vinha Aragão no leste e no nordeste ficava o pequeno reino de Navarra. Esses 3 reinos tinham surgido durante a Reconquista, como é chamado o processo no qual os cristãos retomaram o território da Península Ibérica, que havia sido conquistado pelos mouros. Eu falei sobre os mouros na Península Ibérica neste outro episódio. Na época em que Fernando e Isabel nasceram, só restava um reino muçulmano na região, o Emirado de Granada, no sul da atual Andaluzia. Granada só tinha fronteiras com Castela, com quem vivia em guerra, mas havia uma relativa paz entre os dois países quando a infanta Isabel nasceu, na Quinta-feira Santa, de 22 de abril de 1451. Ela era filha do rei João II de Castela e da rainha Isabel de Avis. A infanta Isabel, quando nasceu, já tinha um irmão chamado Henrique, fruto do primeiro casamento do seu pai. Ela ficaria ainda mais distante de herdar o trono quando nasceu o seu outro irmão, Afonso. Fernando de Aragão tinha várias coincidências com Isabel de Castela. Ele era filho de outro João II, só que de Aragão, que na época não tinha ainda subido ao trono, e da segunda esposa dele, Joana Henriques. Fernando também não era o herdeiro, porque tinha um meio-irmão mais velho, Carlos, filho de João, com a rainha Branca de Navarra. Quando Branca de Navarra morreu, o filho deveria sucedê-la no trono de Navarra, mas o pai resolveu tomar Navarra para si, o que acabou resultando numa guerra civil. Por causa disso, Joana estava em Navarra quando o trabalho de parto de Fernando começou. Ela se apressou para atravessar a fronteira para que ele nascesse em Aragão, em 10 de março de 1452. Outra irmã de Fernando tinha se casado com Henrique, o irmão de Isabel, mas o casamento nunca foi consumado e acabou anulado depois de 13 anos. Por isso, o Henrique ficou conhecido como o Impotente. Em 1454, com a morte do pai, ele subiu ao trono com o nome de Henrique IV e no ano seguinte se casou com Joana, irmã do rei de Portugal, Afonso V.
Henrique não cumpriu as disposições do pai para amparar financeiramente a madrasta e os irmãos, e eles chegaram a passar dificuldades. Além disso, a rainha viúva começou a mostrar sinais de instabilidade mental. Mesmo assim, arranjou para que Isabel e Afonso fossem bem instruídos por tutores. A vida deles mudou em 1451, quando a rainha Joana ficou grávida e Henrique mandou buscar os irmãos para junto dele. Assim, ele poderia manter um olho neles e evitar que pudessem ser usados pelos seus inimigos contra ele. Mas por que tudo isso? Lembram que eu falei que o Henrique passou 13 anos casado sem consumar o casamento e gerar herdeiros? Pois é, como que agora, no segundo casamento, ele tinha conseguido? Essa era a dúvida dos nobres, e assim começaram a levantar rumores de que o pai verdadeiro da criança, uma menina chamada Joana, seria Beltrán de la Cueva, um nobre que era muito próximo do rei. Por isso, a criança passou a ser chamada de Beltraneja. Mas Beltrán não estava no país na época que Joana foi concebida e não poderia ser o pai. Todo esse clima de intriga era novidade para Isabel, que até então tinha sido protegida num ambiente muito religioso. Mas tudo podia piorar. Em 1464, uma conspiração de nobres se rebelou contra Henrique e tentou colocar Afonso no seu lugar. Mas a maior parte do povo e dos nobres ficaram ao lado do rei. Para depor armas, os conspiradores exigiram que Isabel se casasse com um deles, mas a princesa rezou muito para que isso não acontecesse e, coincidência ou não, o noivo morreu a caminho da celebração. Com a morte do irmão mais novo de Isabel, o Afonso, em 1468, os conspiradores ainda tentaram conseguir o apoio dela aos seus planos, mas ela se recusou a ser proclamada rainha enquanto Henrique ainda estivesse vivo. A lealdade da irmã fez com que o rei Henrique nomeasse ela princesa das Astúrias, portanto, herdeira do trono. Enquanto isso, em Aragão, Fernando perdeu o seu irmão mais velho e acabou virando o único herdeiro do trono aragonês em 1461. Pouco tempo depois, o rei João II começou a compartilhar a administração do país com o filho, em quem confiava tanto que fez coroar como rei de uma de suas possessões, a Sicília. Isso ocorreu no mesmo ano em que Isabel se tornou herdeira do trono de Castela e João começou a trabalhar com a ideia de casar o seu filho com ela e unir as duas coroas, a de Aragão e de Castela. Na verdade, o pai de Isabel foi quem sugeriu inicialmente essa ideia, ainda quando eles eram crianças, mas ele morreu logo depois e o irmão da Isabel, o Henrique, rompeu o compromisso na época. Henrique queria casar a irmã com o rei Afonso V de Portugal, mas Isabela não queria saber disso, porque o noivo era muito mais velho que ela. Então Henrique arranjou uma união dela com o irmão do rei da França. Isabel também não queria saber disso e resolveu ela mesma tocar esse negócio com as próprias mãos. E ela resolveu negociar em segredo o seu casamento com Fernando de Aragão, sem autorização do irmão. Fernando e Isabel eram primos em segundo grau e precisavam de uma dispensa do Papa que se negou a concedê-la. Isso não abalou os nobres próximos de Isabel, que forjaram um documento papal dando a Fernando licença para se casar com qualquer princesa aparentada com ele. Mas restava ainda um problema: como realizar o casamento sem serem impedidos? Isabel mentiu dizendo que ia visitar o túmulo do irmão mais novo, Afonso, e precisava viajar, enquanto Fernando entrou em Castela disfarçado de estribeiro de um outro nobre. Os dois se encontraram em Valladolid e se casaram uma semana mais tarde, em 19 de outubro de 1469. A primeira filha deles, também chamada Isabel, nasceu um ano depois, em 2 de outubro de 1470. Quem não gostou nada dessa história, obviamente, foi Henrique,
que voltou a nomear a filha, Joana, como herdeira e tratou de acertar o casamento dela com Afonso de Portugal, aquele que Isabel tinha rejeitado. A briga só terminou em 1471, quando um novo papa decidiu enviar um cardeal espanhol para resolver a questão. Esse cardeal era Rodrigo Borgia, o mais importante membro dessa família que eu já falei aqui no canal. Ele negociou com os dois lados para acabar com o conflito e até trouxe uma bula papal oficializando o que estava no documento falsificado. Henrique IV morreu em 1474, mas uma parte dos nobres recusaram a aceitar Joana a Beltraneja e passaram a apoiar Isabel como sucessora. Também havia uma questão externa, já que um dos vizinhos ia intervir no país. Qual intervenção eles preferiam? A de Aragão ou a de Portugal? A Guerra de Sucessão Castelhana durou de 1475 a 1479 e terminou com o Tratado de Alcáçovas, pelo qual Isabel foi reconhecida como rainha. O acordo também regulou questões territoriais, como o domínio sobre as ilhas do Atlântico, entre elas as Canárias e os Açores, e também Cabo Verde, na costa da África. Essa é a primeira vez que um tratado fez referências a terras encontradas durante as grandes navegações, que na época ainda eram praticamente um monopólio português. No mesmo ano, o pai de Fernando, o rei João II, morreu e Fernando subiu ao trono de Aragão com o nome de Fernando II. Para alguns historiadores, esse momento em que todos os territórios estão nas mãos dos mesmos governantes marca o surgimento da Espanha. Na realidade, a união era apenas dinástica, com os dois reinos mantendo suas fronteiras e suas leis. Na prática, Fernando e Isabel trabalhavam em sintonia, dividindo o poder e realizando o que cada um sabia fazer de melhor. Enquanto Fernando cuidava da política externa e ia para a guerra, Isabel ficava na retaguarda, tratando dos assuntos internos e de educar e proteger os filhos. Os dois tiveram 5 filhos, 4 meninas e 1 menino, além de uma criança que nasceu morta. Isabel costumava mantê-los perto de si e cuidava da sua educação, procurando incutir neles a ideia de que, como filhos de reis, eles tinham obrigações com o seu povo, mesmo à custa de grandes sacrifícios pessoais. Essa lição era importante, sobretudo para as filhas que iam se casar com monarcas de outros países. Fernando e Isabel concordavam na maior parte das coisas e dedicaram o começo do seu reinado a aumentar o poder real, centralizando o governo e diminuindo o poder dos nobres. Para isso, foram criados conselhos em cada um dos países, que reuniam a maior parte das decisões governamentais, mesmo na ausência dos governantes. Não era tão fácil assim em Aragão, onde os senhores locais tinham muita autonomia. Mas, aos poucos, Fernando conseguiu que eles ficassem ao seu lado, criando políticas que favorecessem os nobres aliados ao casal. Para assegurar a lealdade dos nobres, o casal real e seus filhos viajavam constantemente, estabelecendo a sua corte em cidades diferentes por determinado tempo. Então, não havia só uma capital ou duas. O lugar onde eles estivessem era o centro administrativo, pelo tempo que ali permanecessem. O casal também concordava em matéria de religião e tomou a decisão de combater o que eles consideravam ameaças ao catolicismo em seu país, como os judeus e os muçulmanos. Para isso, em 1478, Isabel conseguiu autorização para criar em Castela o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. 5 anos mais tarde, Fernando fez o mesmo em Aragão, dando origem à lendária Inquisição espanhola, considerada a mais violenta de todas. Tem um episódio aqui no canal sobre ela.
A defesa do catolicismo também movia o desejo de conquistar o Emirado de Granada, o último reino muçulmano na Península Ibérica. O fim da Guerra Civil em Castela coincidiu com um período de instabilidade política em Granada. E para mostrar força, o rei Muley Hassan decidiu, em represália ao conflito na fronteira, tomar uma cidade castelhana em 28 de dezembro de 1481. Era a desculpa que Fernando e Isabel precisavam para iniciar uma ação militar contra o reino muçulmano. O conflito alterou vitórias e derrotas, até que o exército cristão capturou Boabdil, o filho do rei Muley Hassan, em 1484. Durante o cativeiro, o rei de Granada morreu e Fernando fez um acordo com o seu herdeiro para libertá-lo e ajudá-lo a retomar o trono, com a condição de que se tornasse vassalo de Castela. Embora tenha cumprido com a sua palavra, Boabdil se recusou a ceder mais territórios, que foram sendo tomados aos poucos pelos cristãos. Enquanto Fernando liderava as tropas, Isabel ajudava a manter o moral alto. Uma vez, por exemplo, tinha havido uma epidemia e ela foi para frente vestindo armadura e liderando 600 lanceiros. Numa outra ocasião, Isabel foi visitar os soldados cristãos com a sua filha mais velha e um grupo de médicos que estabeleceram um hospital de campanha, uma iniciativa pioneira. Em 26 de abril de 1491, as tropas espanholas começaram o cerco à capital Granada. Nesse dia, Isabel fez uma promessa de que não iria tomar banho ou trocar de roupa até que a cidade caísse. Só que a queda da cidade levou meses, o inverno chegou e começou a faltar comida. E a situação começou a ficar insustentável, tanto para quem estava dentro quanto quem estava fora de Granada. Imagina o cheiro da rainha, desculpa. Bom, voltando, faltava comida e as estradas foram interrompidas. O Boabdil, ele percebeu que não tinha mais como resistir e começou a negociar a rendição. E Granada finalmente capitulou em 2 de janeiro de 1492. E Fernando e Isabel entraram em triunfo na cidade, marcando o fim da Reconquista. No primeiro momento, os mouros tiveram permissão de manter suas leis e costumes, inclusive sua religião. Foi só mais tarde que eles foram forçados a se converter ao cristianismo ou ser expulsos, como aconteceu com os judeus. Há muito tempo, os judeus eram perseguidos em Castela e Isabel tomou a decisão de colocar um ponto final nessa história, expulsando todos eles. Fernando apoiou a esposa e os reis pediram ao grande inquisidor Tomás de Torquemada, que também era confessor da rainha, para escrever um texto da expulsão. Ele deveria justificar a medida com crimes graves que os judeus teriam cometido, além da usura e da perversidade herética, seja lá o que isso signifique. O decreto de Alhambra, como ficou conhecido, foi promulgado em Granada em 31 de março de 1492, dando aos judeus apenas 4 meses para se converter ao catolicismo ou deixar o país, sob pena de serem executados. Quem fosse embora poderia levar todos os seus bens, ou quase isso. Na verdade, eles não podiam levar ouro, prata e nem cavalos. Entre perder dinheiro vendendo suas casas, terras e propriedades a toque de caixa ou se converter, muitos deles preferiram a última alternativa, para ficar onde estavam. Muitos dos que partiram se instalaram em Portugal, de onde acabaram sendo perseguidos quando uma das filhas de Fernando e de Isabel se casou com o rei. Tudo isso era visto como defesa da fé católica e agradou muito ao Papa Alexandre VI, nome adotado pelo Rodrigo Borgia ao virar Papa, aquele mesmo espanhol que tinha ajudado no casamento do Fernando e da Isabel. Em 1496, esse Papa concedeu a Isabel e a Fernando o título de rei e rainha católicos. Por causa disso, até hoje, os reis da Espanha têm o direito de serem chamados de Sua Majestade Católica. Com essas questões resolvidas, Fernando e Isabel puderam se voltar ao objetivo mais ambicioso.
Uma das testemunhas da entrada deles em Granada foi o navegador Cristóvão Colombo. Ele provavelmente nasceu em Gênova, mas há controvérsias, e já era um marinheiro experiente que tinha vivido 9 anos em Portugal e aprendeu ali muita coisa sobre a arte de navegação de longa distância. Foi durante essa estada em Portugal que ele começou a formular um plano ousado, um novo caminho de navegação para as Índias, como os europeus chamavam a região do sul e do sudoeste da Ásia. Os portugueses estavam tentando chegar lá, contornando a África, mas Colombo acreditava que se cruzasse o Atlântico para oeste, poderia chegar ao leste, porque já se sabia nessa época que a Terra era redonda. Por alguma razão que eu não vou especular, o projeto não foi aceito em Portugal, ou nem mesmo chegou a ser oferecido ao rei. Por isso, Colombo resolveu tentar a sorte em Castela. Ele chegou ao país em 1485, no meio da campanha contra Granada, e foi fazendo amigos influentes até conseguir uma audiência com a rainha Isabel. Ela se interessou pelo projeto e disse para Colombo esperar. Nesse meio tempo, Bartolomeu Dias chegou ao Cabo da Boa Esperança, mostrando que o caminho pela África era viável. Colombo voltou a conversar com Isabel, mas o conselho dela se opôs porque considerava as exigências do navegador altas demais. Foi então que Luís de Santangel, um dos amigos influentes de Colombo, convenceu o rei Fernando a comprar a ideia. Ele também se ofereceu para emprestar dinheiro para financiar a viagem. Além disso, segundo a lenda, Isabel teria vendido as suas joias para completar a quantia necessária para Colombo. Colombo zarpou em 3 de agosto de 1492 e chegou a uma terra desconhecida pelos europeus em 12 de outubro desse mesmo ano. Ele comemorou achando que tinha chegado a uma parte das Índias, mas na verdade ele tinha chegado nas Bahamas, o primeiro lugar nas Américas onde existe registros seguros do desembarque de um europeu. A descoberta de que havia um continente inteiro que a Europa desconhecia foi o começo de uma revolução na maneira de ver o mundo, com enormes consequências políticas, econômicas e sociais. Colombo fez mais 3 viagens nos 10 anos seguintes, tomando posse oficialmente dessas terras para a coroa espanhola. Esse foi o começo do Império Espanhol, trazendo poder e riqueza nunca vistas antes para Castela e mais tarde para a Espanha como um todo. No caminho de volta da primeira viagem, Colombo parou em Lisboa e informou o rei de Portugal, outro João II, sobre a descoberta. Agora que não estavam mais sozinhos nas navegações, os portugueses reclamaram que a viagem violava o Tratado de Alcáçovas e que aquelas terras eram, na verdade, deles. Isabel e Fernando, então, pediram ajuda ao Papa, o espanhol lá, o Alexandre VI, para determinar quais terras fora da Europa deviam pertencer a Portugal ou à Espanha. Isso porque, pela mentalidade da época, simplesmente não se considerava que havia pessoas morando nesses lugares com sua própria organização social. Pela bula Inter Cetera de 1493, o Papa deu a eles o direito de difundir a fé católica em todas as terras a oeste de uma linha colocada 100 léguas a oeste de Cabo Verde. O rei de Portugal não ficou satisfeito e alegou que a linguagem da bula deixava a divisão muito vaga e convenceu os vizinhos a discutir a questão entre eles mesmos, sem interferência papal. O resultado da negociação diplomática foi o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494 nessa cidade espanhola e ratificado por Portugal em setembro. O tratado estabeleceu uma nova linha de 270 léguas a oeste de Cabo Verde, mais ou menos na metade do caminho, até a longitude das ilhas encontradas por Colombo. Todo o pedaço extra que Portugal conseguiu
era terra desconhecida. E teoricamente não se sabia se realmente havia algo ali. Teoricamente, porque demorou só 6 anos para que um português, Pedro Álvares Cabral, aportasse num território que estava exatamente nesse espaço, o Brasil. Muitos historiadores hoje acreditam que esse não foi um acidente e que Cabral tinha sido enviado para investigar uma terra que já tinha sido avistada anteriormente. Os dois países procuraram respeitar o tratado, como demonstra o marco das Tordesilhas, que demarcava essa divisa em Cananéia, litoral de São Paulo. Outras nações não gostavam nada disso, e mais tarde Francisco I, rei da França, chegou a questionar onde estava o testamento de Adão, dividindo o planeta entre Portugal e a Espanha. Já os nativos nem foram consultados e, obviamente, ignoravam completamente a determinação. Enquanto Castela se expandia para o oeste, Aragão também aumentava seus domínios. Em 1493, Fernando conseguiu retomar da França a região do Roussillon, que só voltou a ser francesa 150 anos depois. Ele também estendeu suas possessões na Itália, anexando o reino de Nápoles para recriar o reino das Duas Sicílias, e estabeleceu alguns entrepostos aragoneses no norte da África. Para consolidar tudo isso, era preciso estabelecer alianças, o que significava casamentos. Fernando foi o principal responsável por negociar o casamento dos filhos, começando com a primogênita Isabel, que aos 10 anos ficou noiva de Afonso, herdeiro do trono de Portugal, que tinha 5 anos. Os dois chegaram a ser criados juntos por algum tempo e ficaram felizes ao se casar em 1490. Mas Afonso morreu menos de um ano depois, no acidente, e Isabel ficou tão deprimida que pediu autorização aos pais para entrar num convento. A autorização foi negada, porque Fernando e Isabel já estavam negociando o próximo casamento da filha com o novo rei de Portugal, Manuel I, que era tio de Afonso. O casamento aconteceu em 1497. Na mesma época, Fernando acertou o casamento de mais 2 filhos, Joana e João, com os filhos do imperador do Sacro Império, Maximiliano I. Joana se casou com o herdeiro de Maximiliano, Filipe, conhecido como o Belo, e João com Margarida. As duas princesas logo ficaram grávidas, mas aí começou uma sucessão de tragédias. João morreu em 4 de outubro de 1497, quando voltava do casamento da irmã mais velha. Pouco tempo depois, o filho dele nasceu morto. Em 1499, Isabel teve um menino que recebeu o nome de Miguel da Paz e se tornou herdeiro não só de Portugal, mas de Castela e Aragão. Mas ela morreu no dia seguinte e Miguel viveu menos de 2 anos. Isso não impediu que Fernando e Isabel continuassem insistindo numa aliança matrimonial com Portugal. E alguns meses depois, Dom Manuel se casou com outra filha deles, Maria, com quem teve 10 filhos. Eles foram bisavós de Dom Sebastião, de quem eu já falei no canal, e avós do sucessor dele, Filipe II da Espanha e I de Portugal, que realizou a União Ibérica. Já a filha mais nova de Fernando e Isabel, Catarina, foi a primeira esposa do rei Henrique VIII da Inglaterra. No final de 1504, a rainha Isabel ficou muito doente e decidiu escrever o seu testamento. Ela nomeou como herdeira de Castela a sua filha Joana, mas estabeleceu que Fernando continuaria administrando o reino ao lado dela. Isabel, a rainha católica, faleceu em 25 de novembro de 1504, aos 53 anos. Imediatamente, todos os desejos dela foram postos de lado. Em primeiro lugar, havia dúvidas sobre a sanidade mental de Joana. Primeiro porque ela não acreditava na religião católica e se recusava a assistir missa. Segundo porque ela tinha crises de ciúme do marido, Felipe, que atraía descaradamente. Os nobres de Castela achavam que ela não tinha condições
de reinar, mas também não confiavam em Fernando, então deram o trono ao marido de Joana, Filipe. Só que ele também faleceu muito jovem em 1506. Embora tenha ficado desesperada e passado 8 meses acompanhando o corpo dele até Granada, onde ele foi sepultado, Joana conseguiu tomar o poder de volta, anulou os atos de Filipe e começou a governar em seu próprio nome. Os nobres não se conformaram e chamaram Fernando de volta para Castela e deram um golpe, fazendo o rei de Aragão assumir a regência em nome do neto, Carlos, que também era herdeiro do Sacro Império. Para evitar que Joana voltasse ao trono, em 1509, Fernando mandou que a filha fosse encarcerada num palácio em Tordesilhas, onde passou o resto da vida em cativeiro. Todos os documentos do seu reinado foram destruídos pelo pai e pelo filho. Hoje, vários historiadores questionam se Joana, conhecida como a Louca, tinha mesmo problemas mentais ou se os homens só temiam uma mulher de pensamento independente como rainha. Antes de assumir a regência em Castela, Fernando tinha sido pressionado pelos nobres de Aragão a ter um herdeiro masculino. Por isso, ele se casou novamente, dessa vez com Germana de Foix, sobrinha do rei da França. Os dois tiveram um filho, mas ele morreu horas depois do seu nascimento. Fernando também teve pelo menos 4 filhos naturais, que não podiam sucedê-lo por não serem legítimos. Um deles, Afonso, foi nomeado no testamento do pai como regente de Aragão caso o rei morresse antes da maioridade do seu neto, Carlos. O maior feito desse período de Fernando foi incorporar a Castela o reino de Navarra, que era parte dos seus domínios. Ele faleceu em 23 de janeiro de 1516 e está sepultado junto com Isabel, a filha Joana, o genro Henrique e o neto Miguel na Capela Real de Granada. Fernando foi sucedido pelo seu neto, Carlos, que unificou oficialmente as coroas de Castela e Aragão, criando o Reino da Espanha. Em 1530, Carlos também herdou a coroa do Sacro Império, subindo ao poder como Carlos V. Ele é considerado um dos mais poderosos reis da dinastia Habsburgo. Imagina, ele reinava toda a parte lá dos Habsburgos, né? A Áustria, ia para cima, Flandres, tudo lá para cima, pulava a França, né? Boa parte da Alemanha, tal, parte da Itália, aí vinha a Espanha e aí vinha os domínios espanhóis na América. Foi um dos maiores impérios do mundo. Um dia eu vou falar sobre eles. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem, né? Like, dislike, comentários aí embaixo, ajudar o canal. Tem como você entrar pro clube do canal, então mandar um pix para nós. Falou, um abraço, até a próxima.